a gente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar nessa oportunidade sobre este tema. Deixa aqui melhor. O novo de Deus. A gente gosta de coisas novas, né? Gosta de um armário novo, de uma roupa nova, do sapato novo. A gente gosta dessas coisas assim. Deus é um Deus que trabalha na perspectiva do novo. Esse texto, essa reflexão está baseada em Isaías 43, de 18 a 21. Depois eu vou colocar o texto, todos nós poderemos ler, mas se você quiser acompanhar no seu texto, Isaías 43, de 18 a 21. Deus então trabalha sempre nessa perspectiva do novo, e mais do que do novo, Ele trabalha na perspectiva do inédito. Se você vê os milagres que Jesus operou, por exemplo, a um cego, ele chegou, um cego chegou e falou para ele: Senhor, se tu quiseres, tu pode me fazer enxergar. Ele falou: eu quero. O homem começou a enxergar imediatamente. O outro, o que Jesus fez? Ele cuspiu no chão, fez lama, botou nos olhos do homem e agora vai lá no tanque de Siloé e se lava. Lembra disso? O outro, ele pegou, mexeu na vista dele, assim, nos olhos. Você está enxergando? Estou vendo meio sombra. Aí aperta mais o olho. Estou vendo um homem como se fosse árvore balançando. Você está enxergando a água, está enxergando nitidamente. Ele faz milagres de muitas formas, de muitas maneiras. Ele é o que trabalha nessa perspectiva do novo, daquilo que é inédito. E eu tive que fazer um apanhado de vários textos da Bíblia que falam sobre essa direção do novo. Por exemplo, o novo cântico, Salmo 33, 3, Salmo 43, Salmo 96, 1, Salmo 98, 1, Salmo 140, versos de 1 a 2 também, verso 1, aliás, tudo fala: cantai o Senhor um cântico novo. Essa é a direção que o salmista tem, né? Que ele temos que apresentar ao Senhor sempre um cântico novo. Eu penso um cântico novo com dois sentidos. O cântico novo pode ser um cântico antigo, mas você tem uma outra motivação para cantar. Por exemplo, a gente cantou Rompendo em Fé. De repente, a primeira vez que você cantou, não cantou com tanto entusiasmo quanto cantou agora. Ou seja, você cantou com uma nova forma de cantar. Cantou um cântico novo. Mas penso também que uma nova melodia, eu penso muito nisso. Ele fala também sobre o novo coração. Lembra desse texto de Ezequiel? Eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. E ele vai dar um novo coração. O vinho novo, lembra do vinho novo? João 3, de 1 a 12, fala daquele primeiro milagre que Jesus realizou. Lembra disso? E aí o especialista, o mestre Sala, quando bebe o vinho que Jesus fez, que já tinha acabado o vinho antigo, o vinho velho, ele fala: você fez a coisa diferente. Geralmente as pessoas dão o vinho melhor quando está começando a festa, e você guardou o melhor para o final da festa. Ele não sabia que aquele vinho ali era completamente novo. Ninguém tinha feito um vinho como aquele. E tem umas lições bem interessantes a esse respeito. A nova aliança, Lucas 22, 20, a gente sempre fala sobre isso. Jesus fala: esse cálice é um novo cálice da nova aliança, novo pacto que Deus faz com o homem. O novo nascimento, muito conhecido, em João 3,3, quando Jesus fala com Nicodemos: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo homem, Efésios 4:24, Colossenses 3, de 9 a 10, fala: vocês já se revestiram do novo homem. O novo mandamento, vocês lembram dele? João 13:34, Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Quem lembra? Esse novo mandamento.
Que vos ameis uns aos outros. Não, a professora não fala. Não. Tem que ser os alunos. Novamente vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um novo caminho, um novo e vivo caminho, fala Hebreus 10, 20. E aí eu separei 10 temas assim, que fala sobre Deus trabalhando nessa perspectiva do novo. O Apocalipse 3,12. Quem sugere que esteja escrito em Apocalipse 3,12? Não. Estamos no Apocalipse. Então ele diz: eu vi isso que você pensou, mas não quis falar. Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque as primeiras coisas estão passando. Aliás, o novo nome, né? Eu falei novo céu, mas era o novo nome. O novo nome vai dizer Deus se apresentando ao povo com um novo nome. E também tem outro texto que ele fala do novo nome para cada um de nós. E finalmente ele fala aí sim do novo céu, da nova terra. Isso está em 2 de Pedro, capítulo 3, 13. Eu gosto muito desse texto. Apocalipse 21, 1. Aí que ele fala realmente do novo céu e nova terra. Então, partindo destas 10 revelações divinas, eu quero pensar sobre esse novo de Deus, que tem a ver com os princípios que Deus usa para, através do seu poder criativo da sua palavra. Eu gosto disso, poder criativo da palavra de Deus, que é capaz de fazer sempre coisas novas, principalmente para os seres humanos. Ele pode fazer coisas novas no universo, mas a preocupação de Deus é sempre fazer para o ser humano que ele tanto ama. Então vamos ao texto. Vocês podem ler comigo? Isso está escrito em Isaías 43, de 18 a 21. Vamos lá? Não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo escolhido. Ao meu povo, ao meu escolhido, perfeito. Deus trabalhando no novo, falando diretamente para esse povo que estava já à beira de ir para o cativeiro. Isaías bem fala sobre isso. Eu vejo que, eu esqueci de pegar esse outro texto. Este povo me formei para mim, para celebrar o meu louvor. Bem, o novo de Deus que eu percebo nesse texto, ele é mais do que uma restauração. Ele é o inédito. Qual a diferença de uma restauração para aquilo que é novo? Eu gosto de restaurar coisas. Essa cadeira aqui, eu fiz essa restauração. Jogaram fora, eu olhei para ela, olhou para mim, olhei a estrutura estava sólida, estava... Eu me pego. Assim mesmo. Aí eu olhei para ela, olhou para mim assim, eu vi que a estrutura estava sólida. Eu posso restaurar isso. Ela é restaurada. As estruturas estão firmes. Ela não é nova, mas é restaurada. Eu creio que Deus faz muitas coisas assim também na vida da gente. Há pessoas que precisam ser restauradas. Há pessoas que precisam do novo nascimento. Lembra de Pedro? Pedro, se o Senhor não lava meus pés, não, Senhor. Eu não quero que você faça isso, não. É muito humilhante, em outras palavras. E Jesus fala: Pedro, se você não te lavar os pés, você não tem parte comigo então me lava todo. Ele falou: você não precisa disso, Pedro, você já tem sido lavado pela palavra que eu tenho falado.
Eu creio que assim, na vida espiritual, tem esses dois aspectos. Há pessoas que precisam, não do novo nascimento, há pessoas que precisam ser restauradas, porque aquela estrutura de fé ainda está lá dentro dela, entende? Precisam ser restauradas. Agora, existem pessoas que precisam do novo nascimento. Inédito aqui é aquilo que nunca foi visto, entende? É uma música que você nunca ouviu, é uma música inédita, ok? Nunca ouviu, ou criaram agora, é inédito. E o texto do versículo 18 e 19 dizia assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que eu faço uma coisa nova. É interessante que, assim, nos versículos anteriores, Deus, dentro desse capítulo, Deus se reporta ainda à saída do povo lá do Egito. Ele considera isso, ele traz a memória deles sobre a passagem do Mar Vermelho e como os cavaleiros de Faraó, né, foram sepultados vivos ali. Mas interessante que ele diz assim: não lembre dessas coisas. Esse evento do Mar Vermelho foi muitas vezes lembrado pelos profetas, sempre para recordar aquele povo os atos poderosos de Deus para com o povo dele em amor. Entretanto, neste momento, o que o Senhor está dizendo é: não vos lembreis destas coisas. Eu penso que quando a gente vive com Deus, a gente não pode viver do passado. Servo de Deus não vive do passado, seja ele bom, seja ele mau. Percebe? Tem pessoas que só, não, quando eu tinha 15 aninhos, lá em Barbacena, lá no interior, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ok, fez, está feito. Está lá no livro das obras, registrado por Deus, mas não dá para viver mais com aquilo, entende? Ou quando não, há pessoas que carregam um peso na vida, como se fosse aquela bola de presidiário, lembra que só tinha isso em... Eu não sei se no tempo bem antigo lá do faroeste tinha aquela bola que prendia no pé que não deixava. Agora tem outro tipo de bola agora, que agora é tornozeleira. Tu não pode ir muito longe. Mas antigamente eram mais bolas que eles colocavam no pé que a pessoa não podia ir muito longe. Existem coisas que ficam na alma da pessoa, pecados, erros, que a pessoa não possa. Eu acho interessante que mesmo nesse capítulo, Deus vai falar assim: eu que não me lembro, eu perdoo os seus pecados e deles não me lembro mais. Se você ler esse texto, então ele diz, né, não fique pensando nas coisas do passado. O que Deus está propondo é fazer uma coisa nova, uma coisa que sempre se trabalha nessa perspectiva do novo. Essa perspectiva máxima da vida do Messias é trazer o novo de Deus. Em 2 Coríntios 5,17, quem lembra desse texto? Pastor, quando eu tinha 15 anos eu lembrava. Eu estava pensando que Isso, Jesus é nova criatura. Isso. O que está em Cristo, né? É nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Algumas pessoas dizem que quem vive do passado é museu. A gente não pode viver do passado, né? Mas eu acredito que com isso não quer dizer que a gente vai desprezar as coisas boas do passado, mas é não viver mais para elas, não viver mais com elas. A gente considera isso, tudo sim a gente valoriza, mas o que Deus quer fazer em algo novo é algo inédito, não é igual no passado. Fizemos assim no passado, vamos fazer isso agora. Muitas coisas
não vão funcionar mais como funcionava no passado. O mundo é outro hoje, né? A dinâmica do mundo mudou muito. Paulo declarou uma coisa que eu gosto muito. Ele disse assim, Filipenses capítulo 3, de 13b, 14. Vamos ler juntos? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Tem outro texto que ele diz: as coisas do passado eu considero como esterco. Evidentemente as coisas ruins. E o que faz com o esterco? Coloca em cima da mesa? Não? Tem família que é assim, né? Veio do passado. Vem trazendo sempre esterco. Vai comemorar alguma coisa, almoço de ação de graça. Aí junta aquela família toda e começa um a acusar o outro, trazendo esterco para cima da mesa. Ninguém suporta. Esterco é bom, sabe como? Enterrado. Aí ele faz bom efeito. Paulo diz: eu esqueço das coisas que ficaram para trás, sejam elas boas, sejam elas más, que Deus apagou. Eu prossigo para o alvo. O escritor hebreu diz assim: fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Salomão diz assim: olhe para frente, fixe os olhos naquilo que está diante de você. Tem gente que vive só com para-brisa, né? Para-brisa não, retrovisor. Retrovisor fica assim. O que acontece se você só ficar olhando para o retrovisor? Pum, vai bater, vai se despedaçar e vai atrapalhar a vida de pessoas. Há tantas pessoas assim, vivem trazendo o passado o tempo todo. Não, quem está em Cristo é nova criatura. Deus quer sempre fazer algo novo, mas eu tenho que me fixar naquilo que está diante de mim, aquilo que Deus está colocando diante de nós. Não é ficar preso lá atrás. Há pessoas que, com medo do futuro e apaixonadas também pelo passado, não saem do lugar emocionalmente. Está preso afetivamente lá no passado. Uma vez eu conversava com um senhor que ele dizia que ele era jovem, um jovem senhor. Ele dizia que não ia casar mais. Por que você não vai casar mais? Porque eu prometi para minha esposa no leito da enfermidade que eu não ia casar mais. Eu falei: mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o marido está ligado à mulher enquanto ela está viva. E vice-versa também. Não tem que ficar preso lá no passado. Aquilo tudo foi vivido. Agora, olha para frente. Siga em frente. Eu louvo a Deus que essa igreja está vivendo algo novo. Não está vivendo algo novo? Está vivendo? Olha quem está aqui, seu pastor que vocês colocaram aqui. Eu digo que eles me escolheram porque eu tenho os olhos puxadinhos. Mas olha bem puxadinho, não é, irmão? Dá para enganar, né? É algo novo que Deus está fazendo. Deus juntou duas igrejas fazendo algo novo aqui. Olha para o que está na frente de vocês, o que Deus está fazendo. Segundo lugar, o novo de Deus é mais do que será, já é. Ele diz assim: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Ele diz: faço. Ele não diz: farei coisas novas. Em seguida ele diz também: ela está saindo. Tá? Processo, andamento. Ela não diz: sairá. É como se Deus estivesse falando assim: alguma coisa foi gestada em Deus, aquela criança está lá, ela existe, ela está lá, ainda não veio à luz, mas quando ela começa a ver a luz, ele diz: já está acontecendo.
Quando Deus diz alguma coisa que vai fazer, Ele já está fazendo. Entende? Não fará. Mas isso tem muito a ver também com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente acredita. Não adianta simplesmente Deus atuar e a gente não querer a atuação de Deus. A gente pode negar-se à atuação de Deus? Pode. Quantas pessoas eu conheço que ouviu a fala de Deus, não faça isso, mas sentimentalmente foi e fez? A gente pode atrapalhar a obra de Deus. Ele diz, ele está vindo à luz. A questão básica para nós é de não ficarmos presos no passado e abrirmos-nos para o novo de Deus, aquilo que Ele apresenta para a gente. Eu falava uma vez evangelizando um rapaz, ele dizia assim: eu não posso largar a minha tradição, que os pais da minha mãe, a minha mãe, tudo me passou. Eu falei, mas se Deus coloca alguma coisa nova para você, o novo de Deus, é muito maior do que qualquer tradição. Ele estava preso às tradições paternas, preso às coisas antigas que não tinham a ver com a palavra de Deus. Se o povo desejar e buscar de coração, certamente Deus, com a sua vontade, plenamente faz. João afirma assim na sua primeira carta, versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas alguma nele. Então eu não preciso ter medo quando Deus apresenta um novo. Sabe por quê? Porque quando Ele apresenta alguma coisa nova para a gente, nunca será contrário à palavra dEle. Se for contrário à palavra dEle, isso não é de Deus. Entende? Se for contrário, se aparecer uma coisa, Deus está falando, isso está falando, né? Confere, eu senti. Tem gente que diz assim, né? Eu senti que Deus está fazendo. Bem, pode sentir, mas quero ver se confronta com a palavra de Deus. Se confrontar, querido, isso não é de Deus. Amigos de Jó, somos amigos bem interessantes. Eles falam umas palavras bonitas, né? Se você ler o livro de Jó, tem aquelas palavras, eles falam de Deus de uma forma tão maravilhosa, que você, como é que pode isso não ser de Deus? E não era. Palavras muito bonitas, palavras de Deus, mas não era vinda de Deus. O diabo não pode usar a palavra de Deus? Jesus que o diga, né? Naquele embate primeiro, está escrito. E um dos amigos de Jó falou assim: o Espírito passou por mim e eu fiquei arrepiado. Aí você pensa, foi o Espírito de Deus? Depois você vai ver que não foi o Espírito de Deus. Que Deus fala assim para os amigos de Jó, lá no finalzinho do livro: o que vocês falaram não foi de minha parte. Peça a Jó que ore por você. Eu gosto muito de ver esse chamado de Deus de Jó para que ele ore. Sabe por quê? Você imagina, Jó todo quebrado, todo purulento, estava cheio de puxo no corpo inteiro. A mulher dele não suportava o aroma da boca dele. E Deus fala: ora por esses seus amigos. Mas Senhor, eu que estou precisando da oração, Senhor. Eu não sei se você já teve uma situação assim. Você precisa de oração e Deus coloca alguém para você orar por ela. Sabe por quê? O poder não é teu. O poder é de Deus. Então, não é querer fazer como aquele colega falou: Joel, você tem que mostrar que você tem, rapaz. Como é que o povo vai acreditar? Esses materialistas que acham que o poder de Deus se resume no poder financeiro, está todo equivocado. Deus disse lá para aquela igreja, né? Vocês dizem que são ricas e abastadas, mas vocês são cegos, pobres e nus. A igreja que tinha muitas riquezas materiais, mas vazia da presença de Deus. Tanto que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo a porta, quer dizer que ele está lá de fora, não está dentro, entendeu? Aliás,
quadros que colocam assim, Jesus bater na porta, né? Bonitinho, parece bonito, né? Mas no fundo Jesus não está dentro. Se ele está batendo na porta, ele não está dentro. Então, é necessário que a gente se coloque sempre nessa certeza que Deus, quando faz alguma coisa, Ele faz baseada no caráter dele. Ele é santo, justo, amoroso, misericordioso. Nele não há trevas alguma. Eu acho interessante que o texto, a luz está saindo agora. Eu sei que aí não tem sentido de luz no sentido de verdade ou mentira, está sentido de vir à existência, vir à vida. Mas a conotação de luz e verdade é muito precisa. Eu amo essa declaração do salmista. Ele diz assim, Salmo 68:4: cantai ao Senhor, melhor, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já, exultai diante dele. Esse termo Já, o nome dele é Já, é uma abreviação de Yahvé ou Javé. É o nome de Deus reduzido, sei disso. Mas quando ele faz essa observação, para a gente tem um sentido bem interessante, né? Para a gente, um sentido imediato se ele falou, ele já fez. Entende? Se Deus falou, ele já fez. Isso me faz lembrar o pastor Punho de Chu. Ele escreve alguns livros sobre oração, avivamento espiritual, e ele diz assim que na Coreia, a Coreia estava num processo miserável depois da guerra lá do Japão, né, que dividiu as Coreias em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e a situação era bem paupérrima. Então ele investiu bastante na oração, e ele conta que estava testemunhando para o grupo dele que ele precisava de uma bicicleta para fazer melhor o trabalho pastoral. E ele orou, fez jejum. E aí ele volta um dia e fala assim: Deus já me deu uma bicicleta. Deus já me deu uma bicicleta. Eu já tenho uma bicicleta. Adolescente curioso, né? Queria saber cadê a bicicleta do pastor, né? Aí foram até a casa do pastor para conhecer a bicicleta, que o pastor falou que já tinha. Ele conta: pastor, eu estou vendo a bicicleta que o senhor falou que já tem. Ele falou: ela não está fisicamente aí, mas ela está gestada em mim. É como se eu estivesse grávida da bicicleta. Entendeu? Entendeu? Eu acho que é aquilo que aquele autor Poltini que fala sobre a fé. Ele diz que a fé está possuído pelo incondicional. Sabe o que é isso? Quando você tem certeza absoluta, não é pensamento positivo. Você está possuído essa convicção. Está tudo o oposto, tudo diz contrário. Mas há algo dentro de você que diz: não está assim, está como eu estou vendo. É você ver antecipadamente aquilo que não é, mas é. O novo de Deus, por isso o novo de Deus é mais do que natural. O novo de Deus é sempre sobrenatural. Versículo 19 e 20 diz assim: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo lugar solitário. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto, rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Dentro dessa visão desse novo de Deus, quando ele diz que é sobrenatural, ele diz: um caminho no deserto, rios no ermo, porém águas no deserto. Ora, deserto não é lugar de águas. Se fosse de água, não seria deserto. Ontem eu estava caminhando com meu netinho de 8 anos e a gente passou num lugar que tinha um chafariz. Aí eu perguntei a ele assim: Eduardo, você sabe por que algumas cidades, nas praças principais, colocam chafariz? Ele falou: não sei não, avô. Eu disse: a minha hipótese é a seguinte: o chafariz, ele parece uma fonte, não parece?
uma fonte que está jorrando o tempo todo. Em outras palavras, aquelas pessoas daquela cidade estão dizendo aqui tem água, aqui a água está jorrando. Se a água está jorrando, aqui é um bom lugar para se viver. Sem água não se vive. Lugares sem água, lugares de deserto. Mas Deus está dizendo: eu vou pôr água no deserto. É claro que isso é figurado. Ele está dizendo: onde não existe capacidade de vida, eu vou criar capacidade de vida. Onde não há condição alguma de se viver melhor, eu vou criar condições melhores, entende? E a gente trabalha na nossa perspectiva. Não, esse lugar é ruim porque eu não gosto de viver ali. Mas se Deus manda, querido, se Deus dá a direção e você não tem dúvida alguma que é a direção de Deus, se entrega. Se entrega. Se entrega. Mas Deus. Caminho do deserto, rios e lugares ermos. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, não está na projeção não: Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Entende? Ele traz à existência as coisas que não existem e chama como se assim fosse. De onde vai surgir isso? Não sei. Só sei que Deus deu a direção e é essa. Se Ele deu, se não está contrário à palavra dele, se o Espírito Santo confirma no coração, não só no meu, mas de tantas outras pessoas, quer dizer, isso é de Deus. Dizer que o novo de Deus é mais do que natural, e sim sobrenatural, é afirmar que o Deus do novo é o Deus dos milagres. Os milagres não são coisas comuns. Não acontece toda hora. Se acontecesse toda hora, não seria milagre. O milagre trabalha nessa direção do que não é na capacidade intelectual do homem, não é na capacidade física. Mas eu não tenho mais força. Quem disse que a obra de Deus é feita com a força dos homens? Quem disse isso? Ontem a gente estava fazendo a visita, né? Eu estava lendo para a dona Ida, né? O justo florescerá como a palmeira, plantada na casa do Senhor. Na velhice vão dar frutos. Entende? Quantas pessoas diriam assim: mas você não serve mais não, já está, né? Pode deixar de lado. Não. Eu estava dizendo aqui que Deus dá dons espirituais. Esses dons espirituais são dons sobrenaturais. Eles não são produzidos pela capacidade humana. É produzido pela capacidade do Espírito Santo operando em nós. E quando você se abre para a ação do Espírito Santo de Deus, Deus faz coisas que você não faria com a sua capacidade. Por mais novo ou nova que você fosse, você não faria. Mas é a ação de Deus na vida da gente. Quarto lugar, o novo de Deus é mais do que para nós, é para a glória dele, a glória de Deus. Ele diz: para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. O novo de Deus se realiza através do seu povo com a finalidade de glorificar o nome de Deus. Ainda que a gente se alegre com o novo de Deus, o objetivo principal dele não é esse. O objetivo do novo de Deus na nossa vida é a glorificação do nome de Deus. Há pessoas que se exaltam. Uma vez conversando com um moço, há um tempo, aí eu falei: pastor, tudo bem? Está me conhecendo? Eu disse: não estou te conhecendo não. Ele falou para mim: não estou te conhecendo. Ele falou: eu orei por você.
como se fosse a nossa oração, que é poderosa, né? Oração poderosa. Que oração poderosa, que nem aqui, nem lá. Não vou falar isso não. Não, é para a glória de Deus. Isaías 42:8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Entende? Entende isso? Quando a gente exalta uma pessoa, ele orou por mim, muito obrigado, porque você, quando está exaltando essa pessoa, a gente está tirando o foco principal, que é para a glória de Deus. E tem gente que acha, né, que é o tal. O meu louvor a outro não darei, diz o Senhor, nem o meu louvor às imagens esculpidas. É o que está escrito. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé, isso está escrito lá em Atos 14, de 14 a 15. Quando Paulo e Barnabé, Deus usou a eles dois para curar um homem que era coxo de nascença. Quando as pessoas viram aquilo, eles ficaram assombrados, esse homem aleijado, desde que saiu da barriga da mãe. Como é que esses homens fizeram esse ato poderoso? E eles acharam que e começaram a dizer: os deuses desceu até nós. Então, Paulo e Barnabé, chamava Paulo de Mercúrio, é o que falava mais. Aí pegaram o boi, né, para sacrificar para ele. Ele é Deus, ele é uma pessoa muito poderosa, então vamos prestar culto a ele. Opa, peraí, nós somos iguais a vocês, nós somos homens como vocês são. Da mesma forma como falou o apóstolo Pedro quando chegou lá na casa de Cornélio. Cornélio se ajoelhou nele e falou: levanta, rapaz. Júlia, para mim, não, eu sou homem igual a você. E hoje tem gente que se coloca a pessoa de joelho na frente dela, como se fosse a poderosa, o poderoso. O Pedro, o apóstolo, o que liderou a igreja por um tempo, ele diz: não, eu sou homem igual a você. Levanta. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Não é a igreja que é maravilhosa, irmãos. É Jesus que é maravilhoso. Não é depois que eu vim para essa igreja minha vida mudou. Não, é quando Jesus entrou em minha vida, a minha vida mudou. Tem gente exaltando igrejas. Não, a igreja é poderosa, a outra é poderosa. Não, aquele pastor é poderoso. Que é isso? Não é nada assim, é sempre para a glória de Deus. Então, se alguém te elogia, glorifica a Deus, exalte a Deus. Tinha um amigo meu que ele era excelente em fazer teatro da igreja. Você chorava com ele, daqui a pouco ele fazia você rir, e ele era ótimo, Aloysio. Aí um dia ele falou assim para mim: Joel, eu vou parar de fazer essas peças. Mas por que, Aloysio? Sabe por quê, Joel? As pessoas ficam me elogiando muito. Eu sou de carne e osso, né? Você começa a ficar meio orgulhoso, meio soberbo. Eu não quero isso para mim. Falei: Aloysio, dá glórias a Deus. As pessoas te elogiam, glorifique a Deus. É Deus, na sua misericórdia, que permite que a gente seja usado por Ele. Não pare de fazer obras de Deus. Glorifique a Deus e reconheça isso. Reconheça isso. É Deus, em sua misericórdia, que nos permite fazer o melhor para Ele. Resumindo, o novo de Deus é inédito. Não tem formas para Deus fazer, não. Ele é livre para fazer quando e como Ele quer. O novo de Deus, se Ele anuncia, já começou. Eu preciso ter fé, convicção, certeza no meu coração. Percebe? Não é pensamento positivo? Não dá para imaginar
A coisa te toma, entende? A certeza te toma. Aí você tem a fé e a coisa já aconteceu. O novo de Deus não é pelos caminhos naturais, será sempre no caminho sobrenatural, ainda que ele possa usar caminhos naturais para fazer alguma coisa. Não é verdade? Quantas vezes ele usa o médico para fazer uma cirurgia que é excelente? Isso é de Deus. O novo de Deus é sempre para a glória dele. Deus quer operar a gente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.